Olá, queridos alunos e alunas. Então, vamos dar sequência à nossa aula referente ao capítulo 5, distribuição de frequência. Então, nós vamos retomar a aula anterior, onde nós tínhamos a estatura de 40 alunos. Então, nós já organizamos de forma crescente os nossos dados. Então, a esse procedimento nós chamamos de hall, ok? Então, o menor valor 150 para o maior 173. Então, a primeira etapa, a primeira parte é: após coletados os dados, a gente ordena de forma crescente e assim nós temos o hall, ok? Então, isso na verdade é uma revisão da aula anterior. Algumas pessoas no fórum e também pelo WhatsApp me pediram para que fosse refeito aquela tabela, né, que a gente vai ordenar aqueles dados agora na forma de tabela, porque não entenderam alguns resultados. Então, novamente, eu vou falar de forma bem breve aqui como construir essa tabela. Então, o primeiro elemento que nós temos aqui é esse i, ou seja, é a quantidade de classes. Então, como que eu calculo esse i, essa quantidade de classes? Existe uma regra. Então, como que é essa regra? 1 mais 3,3 log de n. O que é esse n? É a quantidade de elementos que nós temos da amostra, é o tamanho da amostra. Então, a nossa amostra é de 40 elementos. Então, i vai ser igual a 1 mais 3,3 log de 40. Ok? Então, resolvendo, nós temos log de 40 que multiplica 3,3 mais 1, 6,3 aproximadamente. Arredondando isso, usando as regras que nós já falamos, a gente considera 6. Então, nós temos 6 classes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Agora a gente vai falar das classes. Então, as classes. Qual o tamanho dessas classes? A gente vai chamar essas classes, o tamanho dessas classes, de H. Então, como que eu calculo o tamanho dessas classes? Então, H vai ser igual a amplitude amostral dividido por I. Então, H vai ser, só lembrando, a amplitude amostral é o maior valor, 173, menos o menor valor. Então, 173 menos 150 dividido por I, que é 6. Então, H, arredondando já H também, vai dar um valor aproximado, a gente vai obter um H igual a 4, ok? Então, o tamanho dessas classes, né, aqui nas estaturas a gente chama de classes, é de 4 em 4. Então, a gente vai pegar a menor estatura, inicialmente, 150, e somar 4. 154. Próxima classe, segunda classe, 154, com mais 4, 158. 158. Próxima classe, com mais 4, 162. Quarta classe, 162, com mais 4, 166. Quinta classe, 166, com mais 4, 170. Sexta classe, 170,
174. Só lembrando que isso aqui é uma nomenclatura, isso aqui é um intervalo, denota um intervalo. O que significa essa nomenclatura? Nessa primeira classe, significa que o 150 ele está incluso nesta classe e o 154 não está incluso nessa classe. Ou seja, pensando em valores inteiros, a primeira classe vai de 150 até 153. O 154 está para a próxima classe e assim sucessivamente. Então esse símbolo significa que o valor que está à esquerda está incluso e o valor à direita não está incluso, ok? Então, dando sequência, nós agora vamos preencher nossa tabela com os elementos. O primeiro elemento é o FI minúsculo, que é a frequência absoluta, ou seja, é o resultado da contagem propriamente dito. Então, nós vamos lá no hall e vamos contar quantos elementos eu tenho entre 150 e 153. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos. Então a minha primeira classe ela é composta de 4 elementos. E aí a gente vai dar sequência. Quantos elementos existem entre 154 e 158? Voltamos para o hall. 158. Então, até 157. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Então, vamos lá. Segunda classe, 9 elementos. Terceira classe. Quantos elementos eu tenho entre 158 e 162? Então, 161 até aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos. Então, a terceira classe, 11 elementos. A quarta classe, de 162 a 166. 166, então 165. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Então, 8 elementos. Quinta classe, de 166 até 170. Então, 169. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, a quinta classe, 5 elementos. A sexta classe, vamos lá no hall. 1, 2, 3 elementos. 1, 2, 3 elementos. Então, sexta classe, 3 elementos. Somando o FI, tem que dar o tamanho da amostra, que nesse caso é igual a 40 elementos, ok? O XI, o que é o XI? É o ponto médio da classe. Então, a gente soma o XI, vai ser o limite inferior mais o limite superior dividido por 2. Então eu vou somar 150 mais 154 dividido por 2 e eu vou ter como resultado 152. Segunda classe, 156. Terceira classe, 160. Quarta classe, 164. Quinta classe, 168. Sexta classe, 172. Frequência relativa. Então, a frequência
relativa. O que é a frequência relativa? A frequência relativa é você pegar a frequência absoluta e dividir por n. Então vamos fazer só da primeira classe. Eu tenho FR1, ou seja, vai ser 4 dividido por frequência absoluta da primeira classe, 4 dividido pelo total, que é 40. Isso vai ser igual a 0, considerando 3 casas decimais, 100. Ok? 0,100. A frequência relativa da segunda classe. Então vai ser 9 dividido por 40. Isso me dá como resultado 0,225. A frequência relativa da terceira classe, 11 dividido por 40, 0,275. Da quarta classe, 8 dividido por 40, 0,200. Da quinta classe, 5 dividido por 40, 0,125. Da sexta classe, 3 dividido por 40, 0,075. Próxima coluna, a frequência acumulada. Então o próprio nome já diz, a gente vai acumular a frequência anterior. Na primeira classe, então essa frequência acumulada ela tem relação com a absoluta. Então a primeira não tem nada para acumular, então é a mesma que a absoluta. Então quem é a frequência acumulada da segunda classe? 4 mais 9, 13. 13 mais 11, 24. 24 mais 8, 32. 32 mais 5, 37. 37 mais 3, 40. Então, a última célula aqui da sexta classe tem que chegar em N, que é o nosso 40. Ok? Continuando, a frequência acumulada relativa. A gente vai acumular as frequências relativas. Então, como não tem nada para acumular na primeira classe, então eu repito a primeira frequência relativa. Então, 0,100. 0,100 mais 0,225, 0,325. 0,325 mais 0,275, 0,600. 0,600 mais 0,200, 0,800. 0,800 mais 0,125, 0,925. 0,925 mais 0,075, isso chega em 1 inteiro. Ok? Bom, então nós organizamos os nossos 40 dados nessa tabela que a gente chama de tabela de distribuição de frequência. No próximo vídeo a gente vai trabalhar a construção gráfica, a representação gráfica dessa tabela. Então até o próximo vídeo. Obrigado.